Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Ponto de Encontro. O coronavírus é a mais nova epidemia, ou seja, pandemia no mundo. Todos os veículos de comunicação estão dando notícias diariamente, praticamente 24 horas por dia, sobre esse assunto. E eu estou aqui com a médica pneumologista, doutora Nara. Seja bem-vinda, doutora Nara. Obrigada, Luciano. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com você. Doutora Nara, eu estou aqui para perguntar para você, na nossa primeira pergunta, o que é vírus? É uma pergunta muito importante até para a gente responder, para as pessoas até saberem como se defender dele, né? Vírus é um ser vivo, como uma bactéria, só que a diferença é que ele é formado só de uma carga genética e um invólucro de proteína. Então ele sozinho, ele não se multiplica, ele não se propaga, ele precisa de uma célula para que ali ele tome conta do núcleo dela e essa célula passe a produzir esse vírus e então a difundi-lo. Então um vírus, diferentemente de uma bactéria, a gente não consegue, por exemplo, ter uma cultura de vírus, porque ele sozinho ele não cresce e não se multiplica. Então por isso que o vírus, para ele se multiplicar e se proliferar, ele tem que infectar uma célula humana. E a partir daí, ele passa a ser contagioso e chegar às outras pessoas. Então, a gente tem visto que o hábito dos chineses é de comer animais exóticos que a gente não vê por aqui no Ocidente. A gente vê imagens, não sei se é verdade, deles comendo sopa de morcego, deles comendo barata, esse monte de coisa. O coronavírus, ele é alguma mutação de algum vírus que podia estar nesses animais e que passaram a contagiar os seres humanos? Tem várias hipóteses, né, sendo investigadas nesse momento. Várias pessoas falando que esse vírus foi criado em laboratório, mas o que os estudos mostram é que provavelmente ele é sim uma mutação de genes do coronavírus que já existem. Isso é cogitado que seja assim porque ele tem uma proteína que é chamada spike, que ela tem muita afinidade pela célula humana. E isso o vírus só consegue produzir à medida que ele vai se adaptando para atuar na célula humana. Então, é uma forma dele se adaptar e dificilmente no laboratório alguém criaria essa proteína spike. Então, provavelmente é um coronavírus que já existia e que foi se tornando cada vez mais hábil para infectar o ser humano. E como é que se dá o contágio no ser humano? Bem, isso também são coisas que a gente ainda está estudando, a gente ainda não sabe completamente como isso acontece, é tudo muito novo. Então, o que se sabe hoje é que é através de gotículas, né? É através das excreções do corpo humano. Na urina já viram que tem também coronavírus, nas fezes possivelmente tem, mas principalmente é trato respiratório. Então, saliva, secreção, coriza, então é assim que se transmite. Então, na hora que eu tô tossindo, espirrando, coloco a mão na boca, no nariz e dou a mão para alguém, eu passei o coronavírus. Se eu espirrei e caiu em cima de uma superfície plana, né, seca, enfim, aquela superfície passa também a transmitir o coronavírus. Se eu espirrei em cima de alguém, enfim, se eu usei um instrumento e alguém vem e usou logo após eu ter usado, ela também vai pegar, porque ele fica ali viável em cima daquela superfície também. E me diz uma coisa, os animais de estimação, doutora, eles também podem contrair o coronavírus? Essa é uma pergunta também que eles estão tentando responder. Até agora a resposta é não. Tem um caso, um cachorro lá na China, que eles fizeram, né, o swab e foi pouco positivo para o coronavírus, mas ele não desenvolveu sintoma nenhum, ele continua sendo acompanhado para ver se vai ter algum sintoma, mas até agora a gente não viu que a doença se instala nos nossos pets, né? Mas é muito importante que aquela pessoa que está com o coronavírus não trate o cachorro como um bicho de pelúcia, como alguma coisa que é inerte e que não vai
poder transmitir aquilo. Na verdade, o bicho de pelúcia até transmitiria também, né? A gente considerando uma superfície. Mas exatamente assim é que o cachorro pode levar o coronavírus para os outros que estão em casa. Então, uma pessoa que está em isolamento domiciliar, porque está com coronavírus, ela ficar com o cachorro sem usar luvas, sem usar máscara, aquele cachorro pode ser um meio de contágio para as outras pessoas da casa. Então é importante que, entrando em contato com o pet, cachorro, gato, o que for, a pessoa também se proteja, como tem que se proteger porque está em isolamento, usando máscara e luvas. Na falta do álcool gel, a gente tem visto na televisão as pessoas loucas nos supermercados, preços lá no alto, as pessoas estão ensandecidas por causa da falta do álcool gel. O que a gente deve fazer na falta dele? Na verdade, muito mais importante do que o álcool em gel é lavar as mãos. A água com o sabão, a mão lavada de maneira adequada é um meio extremamente importante para tirar aquelas gotículas e aqueles vírus que eu peguei em alguma superfície. Então, muito mais importante do que o álcool em gel é lavar as mãos. Tanto que a nossa recomendação é: use o álcool em gel quando você não tiver água e sabão. Então, primeiro vem a água e sabão. Depois, o álcool em gel. Água e sabão, graças a Deus, aqui no Brasil, a grande maioria da população tem. A gente tem alguns relatos em algumas periferias do Rio de Janeiro, em São Paulo, que as pessoas não têm água, infelizmente, em casa. Aí são casos extremos, que a gente tem que ver outras possibilidades, mas para a grande maioria da população, água e sabão não falta. Então é importante que se lave a mão a todo momento. Agora, quanto tempo o vírus leva para deixar de ser transmitido? Pois pede-se que as pessoas não saiam de casa para evitar o contágio e transmissão. Nesse período, a gente está aqui em casa, cada hora estão mudando o prazo que a pessoa tem que ficar de quarentena, à espera da liberação do governo. Quanto tempo que o vírus leva? Se eu, por exemplo, estou contagiado com o vírus, às vezes eu posso até não ter sintoma, mas a partir de quanto tempo que eu não transmito mais esse vírus para outras pessoas? Todas as respostas hoje, a gente sempre responde de maneira, assim, provisória, né? Isso é o que eu tô respondendo hoje, dia 19 de março. Pode ser que daqui a alguns dias a gente consiga encontrar outras respostas. Mas são 14 dias. Se eu tive contato com uma pessoa com coronavírus, é positivo, eu vou ficar 14 dias em quarentena. Se em 14 dias eu não desenvolvi sintomas, é porque eu não peguei o coronavírus. Só que essa questão da nossa quarentena, a questão do isolamento domiciliar, não está muito vinculado a esse contato prévio com o coronavírus. Está relacionado a não deixar a doença se propagar. Então, é necessário que fiquemos em casa, independente se eu tive contato ou não com coronavírus, com alguém com coronavírus, porque a forma que o vírus se propaga é de pessoa para pessoa. Quanto menos pessoas se encontrarem na rua, quanto menos pessoas estiverem expostas a um ambiente que muitas pessoas estiveram, menor número de pessoas serão infectadas e menor número de pessoas estarão graves. Porque o problema não é a infecção em si, porque a gente sabe que 85% da população vão ter sintomas leves só. Então, o grande problema são esses 15% que vão precisar do hospital. 15% de 100 pessoas são só 15 pessoas. 15% de 100 mil pessoas é um número de pessoas que talvez o nosso sistema de saúde não conseguirá atender. Então, a gente vai ter que escolher quem entubar, escolher quem internar, escolher em quem eu vou investir. Entre uma pessoa de 50 e 60 anos, eu vou ter que escolher. Então, eu vou investir no que é de 50 porque ele é mais novo. É isso que a gente não quer chegar a encontrar. Então, a quarentena, é importante a gente dividir esses pacientes. A quarentena para aqueles que foram expostos a ambientes com coronavírus é de 7 a 14 dias de acordo com os sintomas. Se não tem sintoma nenhum, 7 dias. Se tem sintomas, 14 dias. Mas o isolamento domiciliar deve ser feito por todas as pessoas. Você que tem estabelecimento
comercial é orientado a fechar o estabelecimento. Você que trabalha fora, a orientação é que, se possível, as pessoas trabalhem em casa, para que elas não saiam e não se exponham. No começo, desculpa me prolongar, mas é que essa é a parte mais importante. É a gente entender que a gente precisa conter o vírus agora. Ainda dá tempo. A gente ainda está num momento que a gente ainda está conseguindo controlar. A gente ainda não está vendo tantos casos, pelo menos aqui na nossa região. Então é muito importante que a gente não saia de casa. E como é que funciona, como é que age o coronavírus no nosso organismo? Quais são os sintomas que ele apresenta? Bem, ele age assim. Ele entra no nosso organismo através da nossa mão, né? Ele vai entrar pelo olho, pelo nariz, pela boca, através da mucosa. Ali ele vai se ligar a uma proteína das nossas células, como se fosse chave e fechadura. Ele tem essa proteína spike, que eu falei no começo, ela se liga a um receptor das nossas células epiteliais, que são as células que revestem a boca, o nariz, o olho, e ali ela entra dentro da célula. A partir desse momento, ela começa a se multiplicar. Tem muitos pacientes que vão ser assintomáticos, mesmo tendo vírus. E aí é que está o risco, por isso que a gente tem que ficar em casa. A gente pode não ter sintoma nenhum, ter o coronavírus e transmitir para as pessoas que estão à nossa volta. Isso ainda está sendo estudado, a gente não sabe exatamente como que essa transmissão acontece. Mas, nos pacientes que têm sintomas, ela acontece pela secreção que é produzido. E quais são os sintomas que eles geram? Em geral, coriza no início só. Eles falam que a coriza não é comum no coronavírus. É comum. É porque, na verdade, os que vão chegar ao pronto-socorro, aos locais onde vai ser feito swab, geralmente já está numa fase seguinte da doença, que a coriza já não é tão importante. Então, os sintomas importantes mesmo são tosse seca, falta de ar, dor no peito, prostração. Então, esses são sintomas, e febre, principalmente. É um sintoma importante. São sintomas que geralmente levam o paciente a procurar o pronto atendimento. Doutora, e quais são os principais grupos de risco? Principal grupo de risco, os principais são definidos por aquilo que a gente já viu na China e na Itália, né? Então, a gente está vendo quais são os principais grupos que morrem, e nesse caso são os idosos, né? Os acima de 80 anos, 15% dos que pegaram a doença morreram. Os cardiopatas, então aqueles que têm alguma doença cardíaca, 13% morreram. Os diabéticos, hipertensos, os pacientes oncológicos, os imunossuprimidos, né, que estão fazendo alguma quimioterapia, que estão recebendo imunobiológicos ou alguma terapia para doenças reumatológicas, esses 8% morreram. Então, são grupos que mostraram maior mortalidade. Mas antes a gente achava que jovem não era um grupo de risco. Só que agora os estudos já estão mostrando, foi nessa terça-feira, eles já divulgaram que 1/3 dos pacientes internados tem menos do que 49 anos. E 1/3 dos pacientes intubados em UTI tem menos de 49 anos. Então, por mais que não morram, também estão evoluindo com gravidade. Então, a gente tem que se preocupar, sim, também com os jovens. Doutora, está sendo divulgado que os laboratórios israelenses, em parceria com laboratórios do mundo todo, estão desenvolvendo uma vacina que talvez esteja disponível até maio desse ano. Diante disso, você sabe se já existe algum estudo científico sobre isso? E de quanto em quanto tempo que essa cepa muta? Porque às vezes eles podem criar uma vacina que a vacina já não esteja mais funcionando e a cepa já tenha mudado. Essa é a grande dificuldade de uma vacina para um vírus, né? A leitura genética do vírus aqui do Brasil, que é diferente da China, que é diferente da Alemanha, que é diferente da Itália. Então a gente já sabe que a mutação já está acontecendo agora.
Então, provavelmente uma vacina vai ser estabelecida para a China, uma vacina para o Brasil, uma para os Estados Unidos, enfim. Os estudos realmente estão acelerados em relação a uma vacina para o coronavírus, já estão testando em humanos, inclusive, mas a média de tempo para uma vacina conseguir realmente chegar à população é de 18 meses. Então, essa questão de chegar em maio provavelmente é uma fake news, porque ela depende de muitos ensaios clínicos, de muitos pacientes sendo testados para ter segurança para chegar na população em geral, porque senão a gente vai querer combater uma coisa e vai causar outra maior. Então, a gente tem que ter esse tempo de latência entre aplicar a vacina e ver o que vai ser realmente causado no paciente que recebeu. Doutora, e a corrida aos supermercados para estoque de alimentos? O que você me diz disso? Está muito errado, né? Nesse momento em que a gente tem que fazer o isolamento domiciliar, a gente está indo na contramão do que é proposto, do que é orientado, quando a gente lota o supermercado, a farmácia, os locais, né, enfim, que a gente está querendo comprar alguma coisa. Não é essa a recomendação. O que você precisar, ligue e peça. E o que chegar da rua, faça a higienização daquilo que chegou. Parece que a gente está falando de uma coisa que está fora, né, do mundo. Mas, na verdade, é porque a pandemia ainda não chegou aqui. Quando a gente vê o que está acontecendo na Itália, a gente começa a entender um pouquinho do que daqui uns dias talvez seja o nosso cenário, que são filas de caixões para serem cremados, são filas de caixões para serem enterrados, são médicos dando depoimento que estão tendo que escolher a vida que vão investir. Então, por isso é tão importante, nesse momento, a gente fazer a nossa parte. Qual é a sua parte hoje? Isolamento domiciliar. Fique na sua casa, não vá ao supermercado, não vá à farmácia, tente não ir trabalhar, peça para trabalhar em casa, principalmente se você é grupo de risco. Um grupo de risco que eu não falei são os pneumopatas, são pessoas que têm asma, DPOC, não tem uma mortalidade maior, mas tem uma morbidade maior, tem maior complicação da doença. Então é muito importante que você não se exponha a locais que o risco de você ser contagiado é muito alto. A gravidade desse vírus é exatamente o tanto que ele é contagioso. Não é o tanto que ele mata, mas é o tanto que ele pode te contagiar se você sair. Então, a sua parte é não sair de casa, lavar bem as suas mãos, evitar de coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca. Se for tossir, espirrar, sempre no braço ou no papel. E se você tá com sintomas gripais, use máscara e não saia de casa, não vá para aglomerações. Doutora Nara, muito obrigado por essa visita, por ter aceitado o nosso convite e ter esclarecido aos nossos internautas. Eu que agradeço, espero ter sido clara no que eu falei e espero de verdade que a gente consiga controlar essa pandemia aqui no Brasil e no mundo. E obrigado a você, internauta, que curtiu mais essa edição do programa Ponto de Encontro. Um grande abraço e um beijo no coração.